chuva diferente agora está inundando essa igreja. Portanto, abram as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 10. Obrigado. Eu quero falar sobre o melhor pastor. O melhor pastor do mundo. Jesus, o nosso Senhor. O melhor pastor do mundo. Continua sendo o supremo pastor, como disse o apóstolo Pedro, bispo de nossas almas, Senhor de nossas vidas, Senhor da glória, Senhor da igreja, cabeça do corpo, cuja noiva somos nós. Eu quero falar sobre Jesus Cristo, o bom pastor. Não poderia deixar de falar sobre suas qualidades. Não tenho autoridade, condição, nem intelectual, para descrever sobre o lado negativo do bom mestre chamado Jesus. Não tenho, não conheço, não sei, não posso. Não sou habilitado para isso. Mas falar sobre as qualidades boas de Jesus, eu posso. Eu tenho alguma coisa para falar. Então eu quero com vocês ver o que o apóstolo João registrou a respeito de um discurso, de uma palavra que Jesus pregou, de um fato marcante que aconteceu, que veio se desenrolando ao longo de alguns meses, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 10. Eu quero ler com vocês João capítulo 10, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Versículo 1: em verdade vos digo, que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam. Diga, eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus afirma novamente: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Diga, eu sou a porta. Diga, eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Eu sou, disse Jesus, a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Diga, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e dispersa. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou, disse Jesus, o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Diga, ainda tenho outras ovelhas. Outras ovelhas que não estão neste aprisco. Diga, que não estão neste aprisco. Ouvirão a minha voz. Diga, ouvirão a minha voz. Você quer a tua família que não sabe, ouvirão a minha voz. E então haverá um só. Diga, haverá um só rebanho e um só pastor.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e também para tomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Por causa destas palavras que Jesus falou, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam o seguinte: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo eles? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Verso 22. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno, diga era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao seu redor e o interpelaram: até quando nos manterá em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: já vos disse isso e não me credes. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham de mim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Vocês não estão crendo porque vocês não são parte de meu rebanho. Vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrancará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrancá-la. Eu e o Pai somos um. Quantos creem na palavra do Senhor? Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito do nosso pastor, o melhor pastor de todos os tempos, o supremo pastor, pastor e bispo de nossas almas, como está escrito na palavra. Deixa eu falar algumas verdades importantes a respeito de nosso Senhor e o porquê que ele disse isso aqui. Para que você entenda algumas questões importantes, a Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém. Olha para cá para você entender o contexto disso aqui. A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém pregando. Era a festa, a terceira e última festa dos judeus. Diga, era a terceira. Toda a igreja era a terceira e última, maior festa do calendário judaico. Era a festa de Sucote. A festa de Sucote levava uma semana, 7 dias, sendo celebrada. E a Bíblia diz que Jesus estava ali em Jerusalém. E lá em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus dá a vista a um cego. Faz o cego novamente voltar a enxergar. Acredita alguns estudiosos que este cego, em outro tempo, havia enxergado. Entretanto, o texto vai deixar claro que os pais dão legalidade dizendo que ele havia nascido cego, que ele era cego. Mas a questão é, Jesus dá vista aos cegos. Diga, Jesus dá vista aos cegos. Preste atenção, era a festa de Sucote. Esta festa de Sucote era uma das terceiras maiores festas. A festa da Páscoa, que é o Pessah, a festa de Pentecoste e a festa de Sucote, que é a terceira maior festa do calendário judaico. Foi nessa festa que o cego foi curado. A Bíblia diz, aí entramos aqui no capítulo 10. Isso aconteceu no capítulo 8, capítulo 9, segue, dá sequência aos fatos. No capítulo 10, Jesus está falando, capítulo 10, versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta. Jesus diz, em verdade vos digo. Quando você vê essa palavra na Bíblia, em verdade vos digo, isso aqui tem um peso legal. Para que uma palavra dita por alguém no mundo judaico naquela época, era preciso ter 2 testemunhas para validar uma afirmação de alguém. Isso aqui é um dito
É conhecido como um dito hiperbólico, um dito comparativo. Aqui no versículo 6 está falando de parábola, mas não é simplesmente uma parábola no que diz respeito ao que nós conhecemos na hermenêutica. Não é uma parábola propriamente dita. Aqui tem um outro nome para isso. Isso é um dito figurativo. Jesus está pregando e Jesus está dizendo assim: eu estou afirmando para vocês, o que eu vou dizer para vocês tem peso legal. Eu estou servindo de minha própria testemunha. Preste atenção para você entender todo o contexto. Quem entra, em verdade vos digo, quem entra no aprisco das ovelhas pela porta, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Diga, é ladrão e salteador. Quem não entra pela porta, quem não entra pela parte da frente, diga, é ladrão e salteador. Preste atenção, isso aqui é um dito hiperbólico. Preste atenção, olha para cá para você entender. Quando Jesus está falando isso aqui, os judeus que estavam lá, os escribas, os fariseus, entenderam automaticamente o que ele estava dizendo. Jesus está fazendo menção a algo que os profetas já haviam profetizado em Ezequiel 34, em Jeremias 23, em Zacarias capítulo 11. Jesus estava fazendo menção de um fato marcante entre os judeus, conhecido pelos judeus. Jesus estava falando de dois tipos de pastores. Olha para cá para você entender. No mundo judaico naquele tempo, até o século 2 a.C., um líder, seja assim como lá na Babilônia, um sátrapa, um prefeito, um gerente, um governador, um rei, um monarca, um tetrarca, alguém que tivesse posição de liderança, era para os judeus, se ele estivesse sob a liderança do povo judeu, para o judeu era chamado de pastor. Todo líder naquela época, para o judeu, era chamado de pastor, porque ele tinha o cajado em suas mãos e a autoridade da parte de Deus. Os judeus entendem que uma autoridade constituída, levantada por Deus, ela é levantada para legislar, dirigir, coordenar, conduzir em nome do Criador. Para eles, entende que isso é um pastor. Eles chamam isso aqui de pastor. O texto em questão vai trabalhar essa assertiva que eu estou dizendo aqui. Então, quando Jesus está dizendo assim, aquele que não entra pela porta, mas vem por outro lado, é ladrão e salteador. O judeu que estava ouvindo Jesus estava entendendo que Jesus estava dizendo, olha, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor verdadeiro e vocês são ladrões e salteadores. E eu vou dizer por que vocês são ladrões e salteadores. Primeira razão porque vocês são ladrão e salteador. Se você ler o contexto desta passagem, você vai ver Jesus por várias vezes dizendo e falando a respeito dos pastores de Israel, falando de escribas, falando de doutores da lei, falando de fariseus. Jesus dizia que eles entravam sorrateiramente dentro da casa das viúvas. Preste atenção, olha para cá. Entrava sorrateiramente dentro das casas das viúvas, com o pretexto de fazer longas orações, quando na verdade o fim era roubar os bens que elas tinham. Quando Jesus está dizendo aqui, vocês não são um bom pastor, vocês não são um pastor por excelência, vocês estão saqueando o rebanho de Deus, vocês estão roubando o rebanho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, toda ovelha, ela produz tudo aquilo que o ser humano precisa. Olha para cá. A ovelha produz lã, roupa, leite, água, líquido e carne, comida.
Simbolicamente, a ovelha, ela promove, ela dá para o pastor tudo aquilo que ele precisa para manter ele e a sua família. Então o pastor estava tosqueando as ovelhas, tirando a lã da ovelha, comendo a carne da ovelha e bebendo o leite da ovelha, ou seja, estava destruindo, dizimando. E Deus usa o profeta Ezequiel lá na Babilônia, no capítulo 34, diz assim: eu vou levantar pastores segundo o meu coração. Porque vocês, pastores de Israel, estão saqueando o meu rebanho, estão roubando e destruindo o meu rebanho. Deixa eu abrir um parêntese para explicar uma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo afora. Preste atenção, existem dois tipos de pastores nos púlpitos da igreja no mundo afora: os que foram chamados e os que se chamam. Os que foram chamados e vocacionados por Deus, logo eles vão dar sinais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: pastores que não foram chamados por Deus, mas que se chamam, é aquele irmão que vive de igreja em igreja. Ele passa um tempo na igreja e não gostou, ele vai para outra igreja, lá ele não gostou também. Aí ele vai para outra, lá e não gostou do que o pastor pregou. Pastor muito duro, falou muito forte com ele. Não, ele quer uma mensagem mais light. Aí ele vai para outra igreja. Aí lá a mensagem light não foi bem a light que ele queria, ele se mudou, foi para outra igreja. Aí ele foi para outra igreja. Aí ele correu, foi para outra igreja. Aí como ele não encontrou uma igreja que se adequasse a ele, hein? Hoje o povo não quer entrar em uma igreja para mudar de vida, ela quer que o evangelho mude, para que ele fique lá. Ele não quer mudar, ele quer que o evangelho mude. Prova disso é que já tem pastores aí fazendo bíblias para se adequar, né, ao jeitinho da ovelha, ao gostinho da ovelha, para massagear o ego da ovelha. Isso Paulo já havia profetizado. Então ele vai igreja em igreja. Como ele não consegue uma igreja para se adequar, entre aspas, ao seu estilo de vida, o que é que ele faz? Abre uma. Deus me chamou para abrir uma igreja. Deus me chamou para ser pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me consagro. E aí, irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Como a maioria dos cristãos não gosta de estudar a Bíblia, qualquer abobrinha engana. Quer ver como eu vou profetizar aqui? Quem quer ouvir profecia aqui? Quem quer ouvir profecia? Levanta a mão, quem quer ouvir? Vocês não querem não? Ouvir profecia? Eu vou profetizar. Deus está falando do meu coração aqui. E tem uma irmã aqui, que essa semana orou pelo marido dela: Senhor, converte o meu marido. Levanta a mão, quem foi a irmã que orou assim? É você mesmo, irmão. Pode vir aqui na frente da testemunha. Deus falou no meu coração que tem um irmão aqui que está com uma dívida muito alta e não consegue pagar. Já correu de um lado, correu para o outro, tentou pedir empréstimo, não conseguiu. E parou, orou e pediu a Deus: Senhor, me dá um sinal. Deus está te dando um sinal. É contigo que ele está falando aqui. Cadê o irmão? Está com a dívida alta aqui. Lá em cima. Tem dois. Irmão, eu poderia passar a noite inteira profetizando para vocês aqui. Isso é fácil enganar o povo, irmão. Isso é fácil enganar, irmão. Eu poderia ter aqui na igreja aqui, vários irmãos aqui que me acompanham lá no Facebook, eu entender um pouquinho da sua vida e chegar aqui na igreja e trazer para vocês um meio quilo de profecia aqui. Isso é fácil, irmão. Conheço métodos e métodos para enganar. Pastores que se chamam, se você vai numa igreja dessa, tá assim de gente, ó. Deus falou comigo. Os caras com artigo psicológico, irmão. Eu sei o que é isso, irmão. Aí tem gente que pensa isso. Aí Deus nada, irmão.
não é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os pastores que se chamam e não são chamados, é fácil você identificá-los. É muito fácil você identificar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção, olha para cá. Quando você vê um pastor, olha para cá. Quando eu vou falar sobre isso, quando você vê um pastor, eu vou logo adiantando aqui, que gosta da lã, olha para cá, que gosta da lã. Todo mundo gosta de dinheiro, pelo menos quem é são mentalmente gosta. Quem gosta de dinheiro aí? Quem não gosta, faça marque um negócio aí com um psiquiatra, irmão. Você está à beira da loucura. Quem gosta de dinheiro, levanta a mão. Eu estou falando quem gosta, não estou falando quem é louco. Quem gosta de dinheiro, levanta a mão aí. Quem quer dinheiro? Levanta a mão quem quer dinheiro. Vai trabalhar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. É muito fácil você identificar um pastor que foi se chama pastor. Ele foi chamado pastor. Deus não chamou ele, ele se chamou. Ele não está nem aí para o rebanho, irmão. Ele está aí para a lã ou da ovelha. Ele gosta da lã. Ele não gosta da ovelha. Eu conheço pastores, irmão. Eu conheço pastores que não gostam de pessoas. Eu conheço pastores que não está nem aí para pessoas. Ele quer chegar em um culto como esse aqui, ele quer que tenha um quartinho ali preparado para ele, um ar-condicionado, tudo para ele ficar lá. Eu não tenho nada contra quem fica isolado em quartinho, camarim. Não tenho nada contra. Os pregadores Michael Jackson. Não tenho nada contra quem fica, irmão. Mas quem gosta de rebanho, quem gosta de ovelha, quem foi chamado por Deus, ele gosta de estar entre pessoas. Ele foi chamado para estar entre pessoas. Pastores verdadeiros andam entre pessoas, gostam de pessoas, amam almas. Independente de cachê ou não, ele vai pregar, porque ele foi chamado para isso. Independente de pagar ele ou não, ele vai. Vai me dar cachê? Não. Irmão, não precisa. Paga a minha passagem, irmão. Esquece isso aí, paga a minha passagem. Deus é quem cuida de mim, Deus é quem me alimenta, amém? Agora, quer dar um cachêzinho? A pessoa recebe. Quer abençoar? Recebe. Não. Eu fui muito nisso. As pessoas queriam me abençoar e eu não. A exaltação era tão grande que eu pensava que era humildade. O orgulho. Mas preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor, irmão, ele ama pregar. Ele não foi chamado para pregar? Ele ama pregar. Ele ama estar entre o povo. Ele ama a ovelha. Ele ama falar de Jesus. Ele gosta de falar de Jesus. Olha, irmão, eu poderia dar nomes e nomes aqui, tá? Esse negócio está ao vivo, tá? O problema de estar ao vivo é que ninguém pode nem dar nome. Mas está cheio de nome aqui na minha cabeça. Que eu poderia dar uns cachê aqui de pastores aqui, pregadores, que se dizem que amam vida. Você conhece aquele irmão, aquela cantora que diz assim: estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Mentira! Foi um cachê de 16 mil reais. Um cachê de 16 mil reais, até eu fico no ponto igual cordeirinho. É igual aquele, fico feliz em vir em tua casa, igual cordeirinho, 16 mil. Imagina um cachê de 160 mil para cantar 4 hinos, 8 hinos, 160 mil. Ai, irmão. Com 160 mil, irmão, eu rodopio, dou voadora no ar. Profetizo. Você aí. Deus está me falando. Eu não falo nada, mas eu falo. Estou sentindo aqui, estou sentindo. Irmão, a igreja do Senhor precisa acordar para o que está acontecendo aí, irmão. Eu fico envergonhado de ouvir e ver o que está acontecendo. Eu fico envergonhado, irmão, de ver o que está acontecendo aí nesses youtubers da vida aí. Pastores, irmão, que ficam brincando, avacalhando, como se o evangelho fosse, sabe, como se fosse
Jesus não fosse nada. Não há respeito, não há honra, não há reverência, não há pudor, não há nem respeito pelo rebanho da igreja de Deus. Não há. Agora, um pastor chamado por Deus, olha para cá, irmão, um pastor chamado por Deus. Paulo. Olha Paulo. Apóstolo Paulo. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado que me fora colocado. Irmão, o cara poderia bater nele, como bateram nele, espancaram Paulo, apedrejaram Paulo e ele continuou pregando. E Paulo não ia pelo dinheiro, irmão. É tanto que ele ficou dirigindo e pregando em algumas igrejas, fundou em algumas igrejas, e não foi por causa do dinheiro, foi por causa do chamado. Pedro foi outro pastor que foi chamado, sofreu da forma como sofreu, mas continuou pregando a palavra do Senhor e morreu. Presta atenção. A pior forma de uma pessoa morrer naquela época era através da crucificação. Os historiadores, principalmente Eusébio, diz que Pedro, quando foi levado para ser morto em Roma, ele não se achou digno de morrer como seu Senhor e pediu para morrer de cabeça para baixo, pendurado em uma cruz. Pessoas que foram chamadas por Deus para pregar, tem muitos ao longo da história. Homens que não pregaram por status, homens que não pregaram para aparecer. Eu só vou para a igreja. Tem quantos membros lá na igreja? Ah, tem 200. Prego não. Só prega em grande estádio. Jesus pregava por uma pessoa. Os grandes sermões de Jesus foi para uma pessoa. Cheio de exigências. Cheio de disse-me-disse. Cheio de coisa, irmão. E a maioria dos tais não tem uma vida com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria, irmão, desses pregadores que a gente vê por aí, não tem vínculo na sua própria igreja. Dizem que se congregam, mas na verdade não se congregam. Não se congregam. Não prestam um serviço na sua igreja. E ainda tem a cara de pau de colocar no YouTube, no Facebook, nas redes sociais por aí, agenda disponível. Se está disponível, vai trabalhar na igreja, meu filho, você é membro. Está disponível? Vai trabalhar na igreja que você é membro. Nem a Santa Ceia vai na igreja que ele congrega para ceiar. E fica dizendo, eu recebi um chamado para ganhar alma para Jesus. Para de mentir. Receber um chamado para Jesus não precisa de igreja. Vai lá fora, vai no mundo, sobe o morro, pega a Bíblia, vai pregar, vai ganhar fora, lá fora, vai. Não tem chamado. Eu recebi um chamado para avivar a igreja. É o Espírito Santo. Porque eu entendo que quem aviva a igreja é o Espírito Santo. Ei, pastor, mas está cheio de igrejas por aí, pastor, que não tem uma chama do avivamento. É por culpa dos pastores que estão lá. Porque não foram chamados por Deus, mas se chamaram. Pastor que foi chamado por Deus, não é um outro requisito básico. Jesus, presta atenção, Jesus é o supremo pastor. Jesus amava almas, Jesus amava vidas, não tinha tempo nem para comer, não tinha tempo nem para estar em lazer com os apóstolos. Uma vez ele tentou se afastar e ir para um lugar isolado para ficar só ele e os apóstolos e não conseguiu. A multidão descobriu que ele estava fugindo e foram ter com ele. E a Bíblia diz que o Senhor se condoeu, sentiu, e de íntima compaixão sentiu amor pelaquela multidão que estava lá, e viu a multidão como ovelhas dispersas, sem pastores. Pastor que é pastor ama almas. O segundo requisito de um bom pastor, e eu falo sobre Jesus, é amar, estar em comunhão com Deus. Não entendeu? Pastor que é pastor gosta de orar, irmão. Na cabeça de muita gente, principalmente de um grupo de irmãos de muitas igrejas aqui no Brasil,
Pastor bom é aquele que visita a casa dos irmãos 15 vezes por dia. Pastor bom é aquele que está na casa dos irmãos visitando toda hora, todo o tempo. Não. Pastor bom, ele está em contato com Deus para levar uma mensagem para o rebanho, para a igreja. O trabalho social, eu não estou dizendo que o pastor tem que visitar, o pastor tem que visitar em casos essenciais, mas o pastor de manhã acorda, ele já faz a agenda. Hoje tomarei café na casa do pastor Clesiano. Meio-dia vou lá para a casa do pastor Davi almoçar. 3 horas da tarde vou lá para a casa do pastor Ayrton merendar. E à noite eu vou lá para a casa do diácono Romulo jantar. Isso é na segunda. Na terça-feira eu vou almoçar na casa, eu vou tomar café na casa do Rafael. Meio-dia eu vou almoçar na casa do André. 3 da tarde eu vou merendar na casa do Ricardo. À noite eu vou jantar na casa do Simon que está ali. E faça, viu, Simon? E faça a sobremesa decente. Já bota na agenda. Esse é meu pastor. Esse é pastor. Eita, com a ovelha todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmão. Se o pastor não tiver em contato com Deus, ele não tem nada para falar para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os apóstolos entenderam isso na íntegra. Os apóstolos, preste atenção, separaram um grupo de pessoas, de diáconos, para visitar os necessitados, e a Bíblia diz que os apóstolos assim, quanto a nós, pastores, nos dedicaremos à palavra e à oração. E a Bíblia diz, porque eles se dedicavam à palavra e à oração, a Bíblia diz, e Deus ia acrescentando almas todo santo dia. Pastor que não gosta de orar, ele está no lugar errado. Mas eu não gosto de orar, eu só oro 5 minutinhos. Eu não tenho muita coisa para falar para Jesus. Ela sabe até porque de tudo que eu vou falar, então eu preciso falar muita coisa. Para com isso, irmão. O nome disso se chama pastores profissionais de púlpito. Basta ter um curso bacharel de teologia e está tudo limpo. Não precisa ter comunhão com Deus. Não precisa ter contato com Deus no particular. Irmão, grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Pela manhã bem cedo. Martinho Lutero dizia que se ele não orasse 2 horas pela manhã, bem cedo, ele perderia a luta para o diabo durante o dia. Grandes homens de Deus tinham um hábito, tem até hoje, grandes homens de Deus, de estar de joelhos na presença do Senhor. Jesus era Deus. Não precisava orar, ele era Deus, mas ele nos ensinou o caminho de um sucesso, de um ministério bem sucedido, é de joelhos na presença do Pai. Quer que os céus se abram, quer que aconteça milagre, quer que eu abençoe vidas, esteja de joelhos na minha presença. A oração ainda é fundamental na vida de um pastor chamado por Deus. Pastor que não gosta de orar, ele está no lugar errado. Outro critério, irmão, de um bom pastor. Preste atenção, eu quero compartilhar com a igreja aqui. 6 marcas de um bom pastor. Primeiro, olha aí. Versículo de número 3. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 6 marcas de um bom pastor. Primeiro, o porteiro abre a porta para ele. Não entendeu? O bom pastor, ele é legítimo. O bom pastor, ele tem credencial. O bom pastor, presta atenção, ele não precisa ficar, eu não trouxe aqui, não precisa ficar mostrando a sua credencial para dizer que ele é pastor. Eu sou pastor, hein?
Olha, eu sou pastor, hein? Aqui, ó. Pastor. Ó, pastor, hein? Sou pastor. Quando ele chega, sou pastor, hein? Só falta dizer assim, sai do meio que eu sou pastor. Me dê a cadeira aqui que eu sou pastor. Irmão, tem cada coisa que eu vejo por aí. Eu fico olhando de Jesus. Eu conheço igrejas, irmão, que tem uma cadeira que ninguém pode sentar. Inclusive tem até um terno lá, que é a do pastor. Eu fico olhando isso, irmão. É para todo mundo entender que o cara é pastor. É para todo mundo saber que ele é pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho lindo o que Paulo diz a esse respeito. Paulo diz assim, ei, a minha credencial é o testemunho da minha vida com Deus que eu deixo onde eu vou. O que abre caminho, o que faz a igreja olhar para o homem de Deus, o pastor, o que abre caminho para o porteiro abrir a porta, é a legitimidade, ou seja, é a sua credencial. Não é credencial de carteira de pastor, é caráter. É caráter. Você receberia um pastor lá na sua casa, que você sabe que ele já tem fama. Já tem fama. Eu vou dar um nome aqui que eu conheço um bocado, hein, irmãos? Ele tem fama de ficar com a mulher casada. Conheço um bocado, não vou dar nome aqui, irmão. Pastor conhecido aí. Você receberia ele na sua casa? Receberia na sua casa? Então a porta para ele se fecha. Você sabe que ele vai lá na sua casa para lhe tirar. Tem pastor pidão, irmão. Tem pastor pidão mesmo. O cara tem um dom de pedir. Ele já olha de cima, quando o irmão chega na igreja, já olha de cima a baixo. Sapato bonito, tá certo no meu pé, aí. Aqui relógio bonito, velho. Isso no meu braço casava bem. Já estou até sentindo que tu vai me dar. E tem irmãos, irmão. Tem irmão que entra na onda. Pidão, irmão pidão. Eu conheço um bocado, irmão. Tem uns irmãos aí que eu vou dizer só Jesus na causa. Tem que pedir? Tem. Pastor, tem que pedir? Tem, irmão. Amém, tem que pedir. Agora, tenha paciência, irmão. Toda hora, irmão. Ficar pedindo a coisa dos irmãos. Ei, irmão, quando é que tu vai me dar uma camisa, hein? Quando é que tu vai me dar aquela pergunta que tu prometeu, aquele negócio? Ficar pedindo, irmão. Chega na casa dos outros, já chega pedindo. Alguém conhece alguns pastores assim ou é só eu, irmão? Ele já chega dentro da casa da pessoa, ele já bota o batente da casa assim. Eita! Ele não dá nem a partição direito. Paz, cadê a merenda? Tem merenda, tem almoço? Ele nem chegou direito, ele já vai pedindo. Olha para cá. As portas se fecham para a gente assim. Mas, lamentavelmente, o povo gosta. O povo gosta. Eu vou dar aqui meio quilo de profecia e depois eu passo o número do meu Pix, viu? Na internet está assim. Quem conhece isso aí? Quem conhece? O povo gosta disso, irmão. Só tem gente assim porque tem gente para doar. Se não tivesse ninguém para doar, irmão, eu duvido que ia fazer um vídeo desse aí, uma live dessa, um negócio desse. Não faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a primeira marca de um pastor legítimo. Segundo, as ovelhas conhecem a sua. As ovelhas conhecem a sua. A Bíblia diz, olha para cá. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o obreiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Olha para cá. Ouvem a sua voz. Diga, ouvem a voz. Todos que escutam, entende?
Todos que escutam entendem? Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todos que estão no rebanho são de fato ovelhas do Senhor. Olha para cá, olha para o texto. Para este o porteiro abre a porta, verso 3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas, diga as suas. Diga as suas. Olha para cá. Pastor, não entendi o texto. Deixa eu te explicar com base no contexto judaico. Existem dois apriscos no mundo judaico. Dois. Quantos? O aprisco pequeno e o aprisco maior. O aprisco maior para colocar as ovelhas da comunidade em um só lugar durante o inverno, que é o aprisco maior durante o inverno. E lembrando, irmão, que isso aqui era inverno, verso 22. O aprisco maior, e durante o verão, a primavera, o aprisco menor, que era um aprisco de pedra, aonde muitas vezes o próprio pastor ficava deitado na porta do aprisco. Por isso ele diz assim: eu sou a porta. Ladrão para entrar, para pegar a ovelha, tem que passar por mim. Lobo para entrar, tem que passar por mim. Hiena para entrar, para pegar uma ovelhinha, tem que passar por mim. Eu estou na porta. Para entrar, tem que passar por mim. Esse era o aprisco pequeno. Mas Jesus, olha para cá, estava falando do aprisco maior. É tanto que ele diz assim, verso 3: e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama, as suas ovelhas, as suas, diga as suas. Propriedade particular, pessoal. As suas. Olha para cá. O que eu perguntei agora há pouco, todos que escutam entendem o que ele fala? Sim ou não? Sim ou não? Versículo 26 do capítulo 10. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos dos cristãos que escutam a palavra nos cultos da igreja, acontece exatamente o que está lá em Mateus capítulo 13. Leia comigo Mateus 13. Põe no telão aí, meu filho, por favor. Deixa eu procurar aqui. Mateus 13. Mateus capítulo 13. Versículo 19. Põe aí, Mateus 13, 19. Alguém lê para mim, por favor. Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo. Diga ouvindo e não entendendo. Diga ouvindo e não entendendo. João capítulo 10, verso 6, a Bíblia diz que eles não estavam entendendo o que Jesus estava pregando. Presta atenção. Ouvindo e não entendendo. O que acontece com quem não entende? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A importância, aí eu pergunto, todos que estão na igreja, todos que vêm culto aos domingos, fazem curso de aprendizado na igreja para aprender a palavra, sim ou não? Essa turma que está aqui, todo esse povo que está aqui, está no treinamento às terça-feira aqui, sim ou não? Quem quer aprender? Sabe por que eu quero aprender? Porque eu quero ficar com meus pés fincados. Sabe por que eu tenho sede de aprender a palavra? Porque eu quero ficar com meus pés mais fincados. Só a palavra de Deus é que solidifica a vida de um cristão. Você pode participar do melhor culto de avivamento da face da terra. Você pode cair no chão, sair rodando, rodopiando, correndo. Eu vou correr também, viu? E pode sair correndo, e pode sair daquele jeito lá, e pula, e fogo, e pula, e pá, e aquele negócio todo. Termina o culto, irmão, na quarta-feira. Ele está mais desviado. Aí tu pergunta: cadê o fogo, irmão? Cadê o fogo? Sabe o que é que solidifica crente? Tu quer ficar firme na igreja? Tu quer aceitar Jesus e nunca mais se desviar? Leia, escute, examine, coma a palavra de Deus. É por isso que está cheio de crente fraco na igreja. No domingo canta fogo puro, a unção, vai, irmão, na igreja, dá glória, aleluia, vai, recebe, mano, glória, sabe, pá. Terça-feira está ligando para o pastor. Pastor, aconteceu umas coisas aí que eu pensei em me desviar. Peraí, irmão, cadê o fogo de domingo? Cadê o fogo de domingo, irmão?
Mingou o fogo de domingo? Acabou? O que solidifica crente na igreja é a palavra. Olha para o irmão que está do seu lado, o irmão que está do seu lado e diga assim: está ouvindo? Tu está ouvindo? Ou tu será apenas um ouvinte esquecido de Tiago 1, 22? Tu quer ficar firme na presença do Senhor? Escuta a voz do teu Pai. Aprenda com Jesus. Jesus era o Logos, Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. O que solidifica um cristão é a palavra. Mateus 4,4, Jesus disse: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alimenta da palavra de Deus, e à medida que tu vai mastigando a palavra, que tu vai comendo a palavra, mais sólido tu vai ficar na presença do Senhor. Leia a palavra. E não é a palavra, irmão, o livro do teólogo fulano de tal, é a palavra. Eu gosto de teologia, eu tenho alguns livros de teologia. Quem já foi lá em casa sabe que eu tenho alguns livros de teologia. Eu gosto de livro, mas olha para cá. Todos os livros de teologia têm que estar balizados aqui. Toda opinião de qualquer teólogo, irmão, tem que estar balizada aqui. Só a palavra solidifica. Amém, igreja? Terceira característica, terceira marca de um bom pastor. O pastor chama cada ovelha pelo seu. O pastor conhece a vida da ovelha. Jesus conhece a sua vida. Não precisa tu sair correndo. Irmão, onde é que tem um ciclo de oração poderoso? Aonde é que tem, irmãos, granada de fogo? Os labareda, os pinos, os marreta, os azulejos do céu. É ali a oração, vou lá. Só falta chegar lá e dizer assim: fala comigo, irmão. Põe a mão aqui. Fala comigo. Eu vim lá de casa do Caça-Pesca só para tu falar comigo. Fala. Aí o irmão se mudou de lugar, não está mais lá. O que revela tudo, até as baratas que tem nas camas. Conta tudo. Essa semana 5 baratas andou debaixo da tua cama. Conhece tudo. Revela tudo. Ah, se mudou, está em outro lugar. Aí eu vou lá. Irmão, para com isso, irmão. Para com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu quer que Deus fale contigo? Todo dia. Quem quer que Deus fale com você todo dia? Lê a palavra todo dia. Glória. Nunca mais Deus falou comigo. Também nunca mais tu leu a Bíblia. Para com isso, irmão. Cresça. Amadurece. Para de estar correndo atrás de profeta. Deus sabe onde tu mora e conhece teu nome. E na hora que Ele quiser falar pessoalmente contigo, Ele vai lá. Chegou um momento, eu vou contar um pecado meu aqui. Está gravando isso aí com vocês, né? Quando eu era novo convertido, eu ia dormir. Aí eu ajoelhava no Senhor. Tu sabe da minha luta, da minha dor, do meu sofrimento. Pai, fala comigo. Fala comigo. Eu vou dormir agora, Senhor. Um sonho. Fala comigo. Aí eu dormia, acordava de manhã, nada de sono. Só sonhava com briga. Lobisomem correndo atrás de mim, alguém com a faca, alguma coisa. Até hoje isso acontece. Aí eu ficava frustrado. Na noite seguinte eu chegava zangado. Senhor, tu não falou comigo na noite anterior. Agora fala comigo nessa noite. Eu sou teu servo. Orava, jejumava. E orava e jejumava e me derramava. E o Senhor fala comigo. Na noite, quando eu orava com veemência, com intrepidez, também ele falava. Na terceira noite eu já chegava mais humilde, fazendo becinho, com vontade de chorar. Também não falava. O tempo passou. Hoje eu vou dormir, eu oro. Senhor, muito obrigado pelo dia. Obrigado por isso, te agradeço por isso. Apresento a vida dos irmãos e tudo. Vou dormir. Boa noite. Deus abençoe. Que o Senhor me abençoe. Vou dormir. Eu hoje pedi. Eu acordo de manhã e no beira, ouve a sua voz. 4. O pastor conduz para fora, campo. Olha para cá. A maioria de vocês que estão comigo aqui, porque eu acho que vocês sabem aonde vão chegar. Quem quer crescer espiritualmente? Levanta aqui.
Fica de pé, fica de pé. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.